Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre artigos, no capítulo 8. Os artigos compreendem o terceiro grupo de palavras que nós estamos estudando no que diz respeito às classes de palavras ou classes gramaticais. Então, primeiramente, nós vamos entender o que são artigos, quais as funções dos artigos. São palavras variáveis, ou seja, elas mudam, sofrem algum tipo de flexão de acordo com a situação, de acordo com o contexto em que eles estão sendo utilizados. Antecedem o substantivo, isso significa que eles vêm antes do substantivo e também colaboram para defini-lo ou não no contexto em que foi utilizado. Contribuem também para determinar o gênero, lembrando que gênero é masculino e feminino, e número, número singular e plural do substantivo. Podem tornar substantivo uma palavra de outra classe gramatical. Então, tudo isso aqui diz respeito ao artigo. O artigo, ele pode ser dividido em dois grupos, que são os artigos definidos. E quais são eles? O a, o os e o as. Acompanham substantivos que já foram especificados no contexto, por já terem sido citados, por estarem caracterizados ou ainda por já serem do conhecimento do leitor. Então, quando se diz assim, mostre-me a revista que você comprou. Então, esse a aqui, ele é um artigo definido e ele contribui para definir qual é a revista que está sendo mencionada aqui. Então, esta é uma das principais funções do artigo definido. O segundo grupo é o dos artigos indefinidos, que são uma, uns e umas. Eles acompanham substantivos empregados em sentido genérico, impreciso ou apresentados pela primeira vez em um texto. Então, quando se diz assim, ontem veio aqui uma pessoa querendo falar com você. Aqui, o uma foi utilizado porque não se tem a certeza de quem é essa pessoa, né? Então, quando o artigo tem essa função de indefinir, quando ele expressa algo que é impreciso, de maneira mais genérica, então o artigo é chamado então de indefinido. Temos aqui mais alguns exemplos. Era uma bela festa de aniversário. Então, o uma é o artigo que é indefinido, feminino e também está no singular. O papagaio já não comia mais, estava muito velho. O aqui é o artigo e classifica-se como definido, masculino e singular. Então, como vocês já puderam ver aqui, o uma acompanha a palavra festa, ajuda então a compor o sentido dela, e é claro que nós temos o bela, que está na frente também do substantivo, mas ele está relacionado à festa. Aqui no segundo caso, o acompanha papagaio, que é um substantivo também. Perdi a sandália nova que ganhei no meu aniversário. Aqui nós temos o artigo a que acompanha sandália, que é o substantivo. E também ele é o artigo definido, feminino e singular. Vou comprar uns doces para a festa. Então, aqui o uns é o artigo indefinido. Aqui ele não está precisando, no sentido de ser algo preciso. Quais são os doces que ele irá comprar? Ele diz apenas que vai comprar alguns ou uns doces. Então, o uns aqui,
ele é artigo indefinido, masculino e plural. E o a, que está na frente de festa, é o artigo definido, feminino e plural. Vi umas crianças brincando no parque. O umas também é o artigo indefinido, feminino e plural. Onde estão os meus cadernos? O os também é o artigo definido, masculino e plural, ou seja, ele define quais são os cadernos. Um artigo também pode juntar-se a outras palavras da língua, contraindo ou combinando-se com elas. Então, nós temos o processo da contração ou da combinação. Então, aqui a tabela, como vocês podem ver, na primeira coluna nós temos as preposições, que são o a, o de, o em, o por, que vem de per, e embaixo também, repete o em e o de. Aqui, nesta primeira parte, os artigos definidos. Aqui nós temos o a, o os e o as. Então, quando juntamos o a mais o, forma-se o ao. O a mais a forma o a com crase. O a mais os aos e a mais as. Quando junta o d mais o o, forma do, o d mais a, da, d mais os, dos e d mais as, das. O em, juntando-o com o o, fica no, em mais a, na, em mais os, nos, em mais as, nas. E aqui nós também temos o por, que juntando com o fica pelo, por mais a, pela, por mais os, pelos e por mais as, pelas. Como vocês puderam ver, algumas palavrinhas, no caso as preposições, sofreram pequenas modificações. Então, estas aqui passaram ou pelo processo de contração, quando elas perdem, quando há alguma mudança, ou de combinação, quando não há nenhuma perda de algum elemento nessa composição. Os artigos indefinidos também se unem com preposições. No caso, o em mais um forma num, em mais uma, numa, em mais uns, nuns e em mais umas, nuns. O de também com o um fica dum, de mais uma, duma, de mais uns, duns e de mais umas, dumas. Então, estas formas aqui, essas composições, elas são a união dos artigos com preposições. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a identificação de artigos, definidos e indefinidos, e também quando nós temos os artigos unidos com preposições. Então, eu tenho aqui um fragmento do texto A Morte da Tartaruga, do Milor Fernandes. Diz assim: olha, nós vamos à rua, compramos uma caixa bem bonita, bastante balas, bombons, doces e voltamos para casa. Depois botamos a tartaruga na caixa em cima da mesa da cozinha e rodeamos de velinhas de aniversário. Aí convidamos os meninos da vizinhança, acendemos as velinhas, cantamos o Happy Birthday to You para a tartaruguinha morta e você assopra as velas. Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do quintal, enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com o nome dela e o dia em que ela morreu. Então, aqui nós vamos identificar tanto os artigos definidos e indefinidos, quanto os artigos que estão unidos com preposições. Então, aqui logo no começo, olha, nós vamos à rua. Então, aqui temos o a com crase, que está unido, então, é a união de um artigo com a preposição. Compramos uma caixa bem bonita. O uma aqui é um artigo indefinido.
bastante balas, bombons, doces e voltamos para casa. Depois, botamos a tartaruga. Aqui, esse a é um artigo definido. Na caixa, o na é a união da preposição e do artigo. Em cima da mesa, o da é a união do D mais A. Da cozinha, também o da juntou o D mais A. E rodeamos de velhinhas de aniversário. Aí convidamos os meninos da vizinhança. Então, o os aqui é artigo definido. Acendemos as velhinhas. Desculpa, aqui anteriormente tem o da ainda, que é a junção do artigo e da preposição. Depois, acendemos as velhinhas. Então, aqui o as, artigo definido. Cantamos o Happy Birthday to You. O, então, é o artigo definido. Pra tartaruguinha morta e você assopra as velas. Então, temos o as aqui também, que é artigo definido. Depois, pegamos a caixa, então, o a, artigo definido. Abrimos um buraco, o é artigo indefinido. No fundo do quintal, nós temos o no, que é a união do em mais o do, que juntou o de mais o. Enterramos a tartaruguinha, então o a é o artigo definido, e botamos uma pedra. O uma é artigo indefinido em cima com o nome dela, então o artigo definido, e o dia em que ela morreu, temos o aqui como artigo definido. Então, até aqui pelas cores, vocês podem perceber, o que está em verde é a união de uma preposição mais o artigo. O que está com destaque em amarelo é artigo indefinido. E o que está com destaque em vermelho é artigo definido. Os exercícios complementares, então, sobre o assunto são o 1 da página 173, o 2 da página 174, o 3 da 175, o 9 da 176 e 177, o 1 e o 2 da página 178. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.